Olá, meus irmãos, que a paz e a alegria do Espírito Santo repouse agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho aqui hoje, irmãos, uma mensagem preciosa que vai fazer toda a diferença na sua vida, principalmente você que tem dificuldade em lidar com a sua vida de oração. Seja sincero, você tem dificuldade de orar? Você tem dificuldade de acreditar que Deus ouve todas as suas orações? Pois é, irmãos, se vocês se sentem assim, eu confesso que muitas vezes eu já passei por isso. Eu achava que Deus não me ouvia, até que eu descobri um segredo espiritual que eu quero compartilhar nesse vídeo de hoje. Inclusive, nós vamos orar usando essa fé que eu vou te ensinar a ter para que você tenha respostas de oração. Amém? Sabe quando você está aí na sua casa e você talvez está sozinho e de repente vem no seu pensamento assim: será que Deus poderia fazer algo nessa situação? E aí então você faz uma simples oração do tipo: Deus, me ajuda a sair desse problema. Deus, faz alguma coisa por mim. Mas aí logo em seguida você já se sente frustrado porque parece que esta oração não vai ter efeito, não vai ter resultado. Você sabe das suas fraquezas, dos seus pecados, você sabe do quanto é difícil ser um cristão verdadeiro. E aí então você começa a comparar os homens do passado, homens e mulheres da Bíblia, com a sua vida de oração, com o modo como você se relaciona com Deus. E aí então você chega à conclusão: não tem jeito, eu não consigo. E muitas vezes você até chega a pensar: nossa, se o pastor pudesse orar por mim de forma individual, se eu pudesse ligar para o pastor e receber uma oração poderosa dele, a minha vida ia mudar. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi. Todos nós precisamos buscar diretamente na fonte. Você pode sim receber uma palavra através de mim, receber uma oração, mas você não pode só depender disso. Você tem que ter a sua vida com Deus. E eu vou te contar aqui agora, antes de começarmos a mensagem, um testemunho que aconteceu comigo quando eu estava no começo da minha caminhada com Deus. Você talvez esteja passando por isso, Você é novo convertido, Jesus entrou na sua vida há pouco tempo e você ainda está descobrindo muitas coisas, assim como eu estava nesse momento que eu vou te contar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no meu quarto orando, era um domingo de manhã, não tinha ninguém na casa, os meus pais tinham saído junto com os meus irmãos e eu fiquei ali orando. E eu comecei a pedir: Senhor, me usa, Pai, na vida de alguém. Eu quero ser luz na vida das pessoas, eu quero poder falar do Senhor para os outros. E, irmãos, sabe o que aconteceu? Passou assim minutos, poucos minutos, tocou a campainha. Na época não tinha interfone, isso foi no ano de 2002. Eu me converti em janeiro de 2002, e isso aí tinha se passado poucos meses. E então a campainha tocou, eu fui lá atender a porta. Quando eu cheguei lá, era um rapaz que assim tinha muita tatuagem no corpo inteiro e ele estava pedindo um dinheiro para ele pagar uma conta que estava atrasada. E eu falei para ele o seguinte: olha, eu vou lá dentro ver se eu tenho algum trocado, algum dinheiro e eu já volto. Na hora que eu entrei em casa, eu me lembrei da oração que eu tinha feito, porque eu tinha pedido para Deus há poucos minutos atrás: Senhor, coloca alguém no meu caminho, eu quero poder abençoar essa pessoa, eu quero falar do teu amor. Irmãos, quando eu lembrei disso, meu coração acelerou. Sabe por quê? Porque eu sempre fui muito tímido, mas na época eu era pior ainda. Hoje eu ainda consigo falar com vocês aqui no celular, Eu consigo gravar o vídeo da oração, mas antigamente eu era muito vergonhoso, eu tinha muita timidez. E então eu comecei a pensar: eu não vou dar conta de falar de Jesus para esse homem, porque como é que eu vou tocar nesse assunto? Como que eu vou puxar a conversa, para poder falar de Jesus para esse homem? Mas enfim, eu confiei que Deus já estava respondendo a minha oração, colocando esse moço no meu caminho. E então eu fiz uma única oração, que era o seguinte: Deus, não deixe esse rapaz ir embora sem antes ele ouvir o que eu tenho para falar para ele. Faz alguma coisa, Deus, me capacite. E então eu fui lá, peguei um trocado que eu tinha. Na hora que eu saí lá na porta de casa, entreguei o dinheiro para ele. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Na hora que eu deixei o dinheiro com ele, ele ficou olhando para mim e ele não foi embora. Irmãos do céu, o meu coração se acelerou ainda mais. Eu vi que ele ficou olhando para mim e então eu pude falar para ele o seguinte: rapaz,
você chegou aqui na porta da minha casa, eu estava orando agora mesmo, pedindo para Deus colocar alguém no meu caminho e você agora está aqui na minha frente. Então eu estou aqui para te falar uma coisa. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e Deus provou o quanto Ele te ama. E comecei a falar, irmãos, eu comecei a contar o que Jesus fez na minha vida, comecei a falar de Deus para ele. Sabe o que aconteceu? Aquele moço começou a chorar. Irmãos, na hora eu pensei, será que a mensagem está tocando o coração dele? O que está acontecendo? E ele começou a chorar, e foi então que ele me contou. Olha, moço, deixa eu contar uma coisa para você. Eu saí de casa hoje com esse boleto vencido aqui, porque a luz foi cortada lá em casa, e eu fiz uma simples oração. Eu falei o seguinte: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor me ama, a primeira casa que eu tocar a campainha, essa pessoa vai me ajudar. Irmãos, quando ele me contou aquilo, eu fiquei em choque. Eu vi o quanto Deus respondeu a minha oração. Isso aqui é só para quem crê, irmãos, no poder de Deus. Porque esse homem foi resposta de oração para mim e eu fui resposta de oração para ele. E foi então que ele começou a me contar que ele, na verdade, era um cristão desviado. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Inclusive, ele me mostrou uma tatuagem que ele tinha escrito 666. E então ele começou a me contar que ele foi pro satanismo. Dá para imaginar? Ele estava envolvido com coisa pesada. Nós oramos juntos ali. Ele pediu perdão ao Senhor e se reconciliou com Jesus. Por que eu estou te contando esse testemunho? Para você entender que quando você começa a orar, os céus e a terra se movem. Deus faz isso por mais que você não veja. E outra coisa, a oração, como eu sempre falo, ela não evapora. E o que significa isso? Muitas vezes você ora e você acha que a oração se perde por aí e Deus esquece. Não, irmãos, não é assim que acontece. Existe um memorial lá na presença de Deus. Ele se lembra de absolutamente tudo. Talvez você pense assim, pastor, mas será que Deus se lembra de uma oração que eu fiz há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Meu querido, minha querida, pode ter certeza. Existe um memorial. Deus não se esquece das suas orações, amém? Elas só vão se cumprir no tempo perfeito, mas até que elas se cumpram, é muito importante você permanecer em fé, porque eu costumo dizer também o seguinte: a fé é o que abre a porta para o milagre, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que as promessas de Deus se cumpram, amém? A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A pergunta que eu te faço agora é: você está esperando realmente em Deus? Você está na confiança, na certeza de que Ele vai fazer algo por você? Porque a Bíblia diz também em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza de coisas que ainda você não vê. Então você tem que ter essa certeza, essa esperança, e mesmo que você não tenha mais, por causa de alguma frustração, decepção, desânimo, hoje essa mensagem vai falar diretamente no seu coração, amém? E depois eu quero orar por você, pela sua família, e eu quero também agradecer, porque eu sei que muitos de vocês têm compartilhado essas orações, e se hoje a obra de Deus está avançando tanto assim, é por sua causa. Pode ter certeza disso. Aleluia! Então, se você é novo por aqui, eu quero só pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho que vai aparecer aí e selecione a opção todas, porque todo dia eu vou fazer uma oração por você, de manhã, à noite e à tarde também. Eu vou trazer mensagens abençoadas e falando dos tempos atuais que estamos vivendo, tá ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu falei para vocês, hoje eu quero contar aqui um segredo espiritual que vai fazer com que você ore mais, confie mais. Eu tenho certeza, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Sabe, irmãos, eu percebo que muitas pessoas, elas acham que a oração é só para desabafar com Deus, é só para contar os problemas, é só para desabafar, falar o que está no seu coração. E é claro que a oração é para isso também, certo? A oração também é para você se sentir mais leve. Muitas vezes quando a gente ora, a gente sente que o peso saiu das nossas costas. E eu quero orar por você também que hoje está assim
está se sentindo sobrecarregado, parece que tem algo, sabe, te colocando para baixo, e através da oração, Deus vai derramar o poder dele sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Mas a palavra de Deus também fala, irmãos, que a oração, ela funciona também como uma ferramenta para transformar a nossa vida, o nosso coração, mas também para tocar em outras pessoas. E olha só como que Deus trabalha nos bastidores, que é como eu te falei, né? Você ora, parece que nada muda, nada está acontecendo, mas nos bastidores Deus já começou a trabalhar em seu favor. E eu quero contar aqui hoje uma história que está lá no livro de Atos, que ela mostra de uma forma muito impressionante como que Deus trabalha enquanto você ora, enquanto você espera no Senhor. A Bíblia fala que tinha um homem chamado Cornélio, e esse homem não era judeu. Na verdade, ele era um cidadão romano e ele não era qualquer pessoa não, ele era um oficial do exército. Pensa comigo, esse homem então tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha uma espada na cintura, ele tinha muitos soldados que batiam continência para ele. Ou seja, ele tinha tudo que qualquer pessoa queria naquela época, inclusive dinheiro. E a Bíblia diz que ele vivia numa cidade chamada Cesareia. Essa cidade era uma cidade muito moderna da época, era cheia de conforto, cheia de luxo, mas apesar de tudo isso, a Bíblia diz que Cornélio, ele sentia um vazio na sua alma, e não somente ele, mas toda a sua família, eles respeitavam muito a Deus. É claro que ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele não tinha uma Bíblia completa como nós temos hoje, mas ele tinha uma fome maior de algo que ele precisava para alimentar a sua alma. Então, a Bíblia conta que ele orava sempre, ele orava muito, irmãos, e ele não só fazia orações, mas ele dava esmolas, ele ajudava os mais necessitados com dinheiro, enfim, era um homem exemplar. E ao mesmo tempo tinha também o apóstolo Pedro, esse você conhece, né? Aquele homem pescador, que era um homem simples, judeu por nascença, ele realmente era judeu e ele caminhou lado a lado com Jesus. E preste atenção num detalhe aqui, a Bíblia diz que Pedro ele estava na cidade de Jope, e Jope ficava a uns 50 quilômetros de Cesareia, que é a cidade daquele homem que eu te falei, que é o Cornélio. E por que eu estou te contando isso? Porque você vai ver o poder da oração, o quanto a oração pode unir pessoas para o mesmo propósito. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pedro, irmãos, por mais que ele era um homem de Deus, por mais que ele caminhou com Jesus, quando ele começou a evangelizar, falar do Senhor para as pessoas, ele tinha ainda um certo preconceito. Ele achava que Deus iria salvar somente os judeus. E por isso ele não pregava para qualquer pessoa que seja que não fosse judeu de nascença. Olha aí o preconceito. Então, encontrar-se com um homem, por exemplo, que era romano, era praticamente impossível. Pedro não se misturava com essas pessoas. Mas, irmãos, a Bíblia vai contar que enquanto Cornélio orava, algo sobrenatural aconteceu. Lembre-se disso. Pedro era totalmente diferente de Cornélio, eles moravam numa cidade muito longe, mas Deus vai conectar esses homens através da oração. Olha só o que a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículos 1 ao versículo 5. Preste muita atenção, diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. E ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. E certa tarde, por volta das 3 horas, ele teve uma visão na qual ele viu um anjo de Deus vir na sua direção e dizer: Cornélio. E então Cornélio, que estava com muito medo, olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: As suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as tem guardado na memória. Agora envie alguns soldados a Jope e mande chamar um homem chamado Pedro. Amém? Olha que interessante, irmãos, perceba esse detalhe que a Bíblia diz, que coisa maravilhosa. O anjo falou para Cornélio o seguinte: Cornélio, as suas orações subiram e Deus tem guardado essas orações na memória. E sabe o que isso significa? Significa que a oração não evapora. Lembra que eu falei isso? As orações nossas, irmãos, elas vão se acumulando diante de Deus, como se fosse um registro que Deus nunca se esquece. E Cornélio estava ali fazendo a sua oração, como de rotina, às 3 horas da tarde. E ele nunca imaginou que naquele dia a oração dele iria tocar o céu.
E a Bíblia conta que as atitudes de Cornélio mexeram com o coração de Deus a tal ponto que o Senhor enviou ali um anjo para entregar para Cornélio um endereço específico. Ele falou para ele enviar soldados para irem numa cidade chamada Jope. Olha que interessante, irmãos. Cornélio estava orando, mas talvez nem ele soubesse que tinham tanto efeito assim as suas orações. Então Deus falou para Cornélio fazer uma coisa que na verdade iria beneficiar o próprio Cornélio. Olha que interessante, sabe por quê? Pedro, lá na frente, ele vai pregar para Cornélio, ele vai falar de Jesus. Aquele homem ainda não conhecia sobre Jesus, ele apenas estava buscando a Deus, mas com certeza faltava algo na sua vida. Ele precisava se arrepender dos seus pecados, ele precisava reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E ao mesmo tempo, Pedro, como eu disse para vocês, ele tinha um certo preconceito. E Deus iria usar Cornélio para mostrar para Pedro que agora Deus quer alcançar todo tipo de pessoa. Aleluia! Então percebe como as orações, elas podem conectar pessoas para o mesmo propósito? E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu já orei tanto, pastor, parece que nada aconteceu. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que a minha oração não tem força? Meu querido, minha querida, entenda uma coisa que eu vou te falar. O fato de você não ver o resultado agora não significa que a resposta não esteja sendo preparada. A sua oração está subindo, pode ter certeza. Ela está guardada no memorial de Deus. E no momento certo, Deus pode usar a pessoa certa, Deus pode abrir as portas, porque a Bíblia conta que enquanto Cornélio orava, Deus estava dando também uma visão para Pedro, tentando mostrar para ele que não era para ter preconceito, não era para fechar o coração, porque Deus queria usar Pedro de uma maneira muito mais gloriosa, muito mais ampla. Amém? Então, Deus uniu duas orações, dois corações, para fazer algo grandioso. E eu quero que você saiba que isso não aconteceu só no Novo Testamento. É claro que existem muitos e muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se encontraram, de propósitos que foram estabelecidos através da oração. Porque essa é a maneira de Deus agir desde sempre. E eu quero que você veja agora o exemplo do povo de Israel lá no Egito. Lembra que aquele povo estava sofrendo por 400 anos nas mãos de Faraó? Aquele povo estava vivendo no limite, eles estavam sobrecarregados como escravos, gemendo de tanta dor, de tanto cansaço, mas Deus é fiel e na hora certa Deus agiu. Eu quero ler para você o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25. Preste muita atenção no que a Bíblia diz. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam gemendo sob o peso da escravidão. Então eles clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. E o Senhor ouviu os seus gemidos e se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Ele olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Aleluia! Irmãos, agora preste atenção. O povo estava no Egito. E onde que estava a solução? Onde que estava o homem que ia libertar todo mundo? Moisés estava no deserto de Midian, cuidando de ovelhas, vivendo a vida dele, tentando esquecer o seu passado. Porque eu não sei se você se lembra, mas Moisés, enquanto estava ali no Egito, ele acabou matando um egípcio porque ele estava querendo proteger o seu povo. Mas então a Bíblia conta que ele fugiu para o deserto e ficou ali por 40 anos. Com certeza ele achou que ele seria somente um pastor de ovelhas, que nunca mais Deus iria agir na vida dele. Mas a Bíblia conta que o clamor do povo subiu até Deus, assim como as orações de Cornélio subiram até o Senhor, e Deus então se lembrou da aliança que ele tinha com o povo de Israel. E então, o que Deus fez? Será que Deus mandou um fogo para consumir o povo do Egito? Não, irmãos. Deus foi lá no deserto onde Moisés estava, e ele apareceu numa planta que pegava fogo, mas não queimava. Lembra da sarça ardente? Eu quero só ler com você o que está escrito em Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 10. E você vai ver a conexão, você vai ver o quanto a oração é importante na sua vida também. Olha só o que a Bíblia diz. E o Senhor então disse para Moisés: Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos egípcios. E eu sei muito bem o quanto eles têm sofrido. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil que produz leite e mel com fartura. Agora eu quero que você vá, porque eu estou te enviando ao faraó.
e você deve tirar o meu povo, Israel, lá do Egito. Olha isso aqui, irmãos, que maravilhoso. Enquanto o povo estava ali gemendo, orando, com certeza eles pensaram: Deus se esqueceu de nós. Na verdade não, irmãos, Deus começou a trabalhar ali nos bastidores. E então o próprio Senhor falou para Moisés: Moisés, eu ouvi o choro do meu povo, eu ouvi o clamor daquelas pessoas e agora eu estou enviando você. Eu quero que você seja a resposta de oração de uma nação inteira. Glória a Deus, irmãos. E o final da história nós sabemos. Deus usou Moisés para libertar o povo, o Mar Vermelho se abriu, as pragas vieram sobre o Egito e Faraó finalmente liberou o povo. Mas por que eu estou te contando esses exemplos aqui? É porque eu sei que muitas vezes você vem orando, pedindo a Deus por uma porta de emprego, você vem orando pedindo para Deus te abençoar em todas as áreas e pode ter certeza que o Senhor está fazendo isso. Talvez, por exemplo, você está orando por um emprego e Deus pode tocar no coração de alguma pessoa que mora lá do outro lado da cidade. Ele pode tocar no coração de algum empresário que vai precisar de uma vaga, que você será essa pessoa que vai preencher essa vaga, entendeu? Talvez você esteja orando, por exemplo, por uma companhia, um marido, uma esposa, e Deus pode começar a trabalhar no coração de alguém que nem sabe quem é você não sabe quem é ela. Se eu contar aqui para vocês como foi que eu conheci minha esposa, como Deus já estava trabalhando no coração dela, no meu coração, eu passaria aqui horas contando da fidelidade de Deus. Inclusive, quando a Thaís, a minha esposa, ela era jovem, ela estava solteira e Deus usou uma irmã, uma profetisa, e essa irmã falou para a avó da minha esposa. Ela disse assim: você dá um recado para sua neta? Deus falou comigo que a sua neta, ela vai casar um dia com um pastor. E que esse pastor não mora na cidade dela, mas um dia Deus vai unir esses caminhos. Irmãos, na hora a Thaís, a minha esposa, que na época era solteira, ela nem acreditou muito. Mas Deus, que conhece o futuro, Ele já estava preparando tudo. E enquanto isso, eu estava lá em Belo Horizonte fazendo um seminário de teologia e realmente eu não estava morando ainda na cidade da Thaís. E então um dia, nós nos conhecemos e Deus moveu céus e terra. E eu estou aqui para te contar isso. Deus, Ele pode fazer o impossível. Não fique tentando imaginar como é que as coisas vão se resolver. Inclusive a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que nós não devemos nos apoiar em nossa maneira de pensar. Não podemos nos apoiar na nossa inteligência, mas devemos confiar no Senhor de todo o coração. E aí sim, Ele vai endireitar os nossos caminhos. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. E eu sei que talvez nesse momento, enquanto eu estou te falando isso aqui, você pode estar pensando aí: pastor, mas e quando eu estou sofrendo por causa das minhas próprias escolhas? Eu fiz escolhas erradas, será que Deus ainda me escuta, pastor? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O povo de Israel, na verdade, estava sofrendo também por causa das suas más escolhas. Eles estavam gostando dos deuses do Egito. É isso que a Bíblia diz, que eles estavam se afeiçoando com os deuses egípcios e por causa disso, por causa dessa idolatria, Deus permitiu que Faraó escravizasse aquele povo. Ou seja, eles fizeram escolhas erradas, eles escolheram caminhos ruins, mas quando o pedido deles foi sincero, Deus ouviu a oração. Amém? Lembra de Cornélio que eu falei para vocês? Ele era soldado de um governo que maltratava os judeus, mas ele era um homem sincero e Deus então viu o coração dele e Deus atendeu. Então, eu quero só te fazer mais uma pergunta e nós já vamos orar. A pergunta é a seguinte: você tem orado só para receber algo de Deus? Ou você já se colocou à disposição do Senhor para ser a solução na vida de alguém? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes Deus só não está fazendo mais coisa na sua vida porque na verdade Ele quer te usar também na vida dos outros. Ele não quer só solucionar os seus problemas. Deus quer que você seja a resposta de oração na vida de outras pessoas. Amém? É para isso que serve a oração também, para que Deus possa te usar na vida dos outros. Hoje eu estou aqui falando de Deus para você. Mas você pode falar de Deus para outras pessoas que eu não conseguiria alcançar. Você pode pregar, por exemplo, para a sua família e talvez a sua família nunca irá me ouvir.
Então, irmãos, é assim que funciona. Deus, Ele quer fazer uma obra completa. E como eu disse para você, Ele me usou ali na vida daquele homem assim que eu tinha me convertido. E eu fiquei maravilhado de ver o quanto Deus trabalha, o quanto Deus atende os nossos pedidos. Então seja ousado, comece a orar de forma grande, ou seja, peça coisas grandes, porque Deus é grande e poderoso, mas peça também para você ser luz na vida das pessoas. Aleluia! Então nós vamos orar nesse exato momento. Se você for tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. É muito importante também que você clique no joinha, em gostei, porque isso faz com que o YouTube entenda que é o conteúdo para toda a família e ele vai espalhar essa oração também para mais pessoas, tá bom? E não se esqueça também, no final da oração aqui, compartilhe. Eu sei que tem muita gente que vai ser edificado através dessa palavra. Então feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que nos trouxe luz, esperança. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigado principalmente porque o Senhor nos ama. O Senhor não é um Deus distante ou um Deus que se esquece dos seus filhos. Hoje nós aprendemos que o Senhor trabalha nos bastidores. O Senhor trabalha enquanto nós esperamos em Ti. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Ela acalmou o nosso coração. Mas eu sei que nesse momento tem pessoas ainda que estão se sentindo atribuladas. Parece que a vida delas não vai para frente porque elas estão sempre ansiosas, infelizes. Quantas pessoas, meu Pai, às vezes têm dinheiro, tem muita coisa boa que muitos gostariam de ter, mas elas são pessoas infelizes, pessoas que se envolvem em vícios, em prazeres passageiros do pecado, porque elas têm um vazio na alma. Senhor, eu apresento a vida deste homem e desta mulher que agora estão chorando, estão na Tua presença agora, Pai, com o coração sincero, estão pedindo, Pai, de joelhos: Senhor, entra na minha vida, faz algo na minha vida, Senhor, me tira dessa situação. Ó Deus, tem muitas pessoas aqui se sentindo como o povo lá no Egito. Eles estão cansados de carregar esse fardo, esse peso que parece que nunca tem fim. É o peso das dívidas, das doenças, do cansaço emocional ou de uma solidão que machuca. Mas, Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, com a autoridade que há no nome de Jesus, que todo pedido, Pai, suba aos céus. Cada pedido de oração aqui, que haja resposta do céu, meu Pai. Ó Senhor, começa a mover as peças agora, meu Deus. Faz o impossível, Senhor. Quantas pessoas agora estão tristes porque o relatório médico, o diagnóstico não é nada bom. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Senhor, nós colocamos agora a nossa confiança em Ti. Se a cura depender de um médico, eu sei que o Senhor pode usar as pessoas. O Senhor é quem dá sabedoria aos homens. E eu te peço, Pai, que o Senhor use os médicos, use os remédios. Mas eu creio também, Pai, que acima de tudo, Tu és o médico dos médicos, Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si todas as nossas enfermidades lá na cruz. Jesus, é por isso que em Teu nome eu repreendo agora toda enfermidade, toda doença, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Deus, cura essa pessoa por completo, meu Pai. Restaura o vigor, restaura a alegria, Senhor. Ó Deus, Tu és fiel, o Senhor é bom, meu Pai. As Tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, não nos deixe cair em tentação, não queremos desagradar o Teu coração, Senhor, mas também não queremos viver carregando essa culpa, esse fardo, porque Jesus já nos perdoou. Ele mesmo já disse que não há mais condenação para aqueles que estão unidos com Ele. Oh, meu Deus, queremos estar cada dia mais próximos de Ti, cada dia mais conectados. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora e elas não têm tido uma vida de oração, elas não têm Te buscado como gostariam, Pai. Deus, restaura o ministério na vida dessa mulher, o ministério na vida deste homem, pessoas que já cantaram no louvor, meu Pai, que hoje estão aí de boca fechada, não conseguem falar de Jesus para ninguém. Ó Deus, restaura a alegria, Pai, os sonhos que essa pessoa tinha, Pai, de cada vez mais ser usada nas Tuas mãos.
Parece que por causa dessa decepção, por causa da frustração, por não saber esperar, essa pessoa simplesmente foi se esfriando, foi deixando o pecado entrar. Mas eu creio que assim como o Senhor está falando agora, com essa mulher, com esse homem, eu creio, meu Pai, que o Senhor não só está falando, mas o Senhor já está trabalhando. O Senhor já está movendo, Pai, corações, aleluia. Eu creio que o Senhor está falando, Pai, que algo novo vai acontecer. Como diz lá em Isaías 43, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor, aleluia. Meu Pai, eu creio que hoje é dia de cura, dia de restauração. E nesse momento eu repreendo toda a voz do inimigo na mente dessa pessoa. Essa pessoa que está ouvindo vozes, eu repreendo essas vozes em nome de Jesus. Espírito de morte, saia dessa vida agora. Eu te repreendo, Satanás. Você não tem poder para tirar a vida desta jovem, desse jovem. Em nome de Jesus, bata em retirada, diabo. Você não tem poder para destruir essas vidas. Senhor Jesus, tu compraste a vida preciosa dessa irmã e desse irmão. Senhor, eu te peço agora, resgata, Jesus. Resgata essa pessoa, que ela seja um testemunho teu, Senhor. Que ela seja um testemunho vivo do teu poder, Senhor. Quantas pessoas agora estão pensando em acabar com tudo, estão envolvidas com drogas, estão envolvidas com más amizades. Jesus, nós cremos no poder da oração. Nós cremos no Senhor que responde orações e eu te peço agora, vai de encontro a essa pessoa, onde quer que ela esteja. Assim como o Senhor visitou Cornélio, visitou Pedro, visitou Moisés, visitou o povo de Israel, visita, Senhor, esse filho, essa filha, visita essa pessoa, meu Pai, que agora está totalmente cega espiritualmente. Tira, Senhor, as amarras espirituais. Senhor, liberta, meu Pai, por completo essa pessoa. É o que nós te pedimos e já declaramos a libertação. Declaramos que o Senhor está tocando, curando, libertando e salvando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, não saia do vídeo ainda. Minha querida, eu quero te oferecer agora a oportunidade gloriosa de entregar a sua vida para Jesus. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Eu vou dizer aqui algumas palavras e aí você repete aí com seu coração, tá bom? Eu creio que Deus está te ouvindo agora. É só você falar com toda a sinceridade. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me perdoe, Jesus, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelo meu passado, Senhor. Me transforma e me salva. Eu acredito, Jesus, que o Senhor morreu na cruz por mim e eu aceito o teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus, e me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Me cura, me transforma, me restaura e me dê da tua paz. Jesus, eu quero estar contigo todos os dias da minha vida, até a eternidade contigo. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, essa pessoa. Ela orou com sinceridade, Pai. Hoje ela pode estar no fundo do poço, mas amanhã o Senhor a restaurará. Eu creio que essa oração foi ouvida e eu te peço, Pai, derrama mesmo, Pai, do Teu poder. Manifesta a Tua glória, Senhor, e que essa pessoa possa testemunhar, que ela venha aqui contar nos comentários desse vídeo, Pai, aquilo que o Senhor fez para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra
e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.